A transformação da humanidade está na frágil branca hóstia consagrada, sacramento da presença de Jesus no mundo. A hóstia consagrada, a presença de Cristo no mundo que se dá por esse mistério de amor. Mais uma vez, Papa Bento XVI revelando uma espiritualidade muito profunda. Sim, muito profunda. O importante, me parece, numa frase como essa, gente, vocês percebem como isso está totalmente distante do que nós normalmente pensamos? Essa é uma das coisas mais fortes do pensamento de Bento XVI, que eu acho que a gente tem que sempre ter em mente. Ele diz, porque ele não morreu, certo? Que a gente tem que ter claro como a gente está propondo uma coisa totalmente fantástica, totalmente fora da realidade, não da realidade, mas totalmente fora da mentalidade das pessoas. Uma hóstia, um pedacinho de pão traz a salvação do mundo. É uma coisa fantástica, realmente. É um mistério fantástico. Se a gente não tem noção desse mistério, a gente corre o risco de banalizar as coisas mais importantes da vida. Nós estamos com o professor Francisco Borba, do Núcleo de Fé e Cultura da PUC São Paulo, e ele é sociólogo. Estamos fazendo um debate sobre o legado teológico e espiritual do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI renuncia num período em que, de acordo com a grande mídia, é de muita crise. E não só de acordo com a mídia, de fato a igreja vive algumas situações de crise. Agora a questão é a seguinte, eu quero conversar com você sobre a definição da palavra crise. Porque nós podemos dizer, nossa, estamos em crise, é o fim, acabou, não tem mais perspectiva. Tem como olhar para uma situação de crise com outro olhar? Bento XVI faz isso numa das suas últimas colocações da semana passada, quando ele diz que enquanto ele foi Papa, a barca de Pedro muitas vezes, a barca de Pedro que é a igreja, muitas vezes atravessou águas turbulentas, mares tempestuosos, e que ele próprio, assim como os apóstolos, teve a impressão de que Cristo dormia na barca e não fazia o que devia fazer. Isso é o Papa dizendo, não somos nós interpretando. Porém, o que ele diz, sempre a barca atravessou o mar e saiu num rumo seguro e mais forte. Isso eu acho que é uma coisa importante. A crise, essa é uma frase famosa, a crise é uma oportunidade. Sim, é verdade, a crise é uma oportunidade, como o mundo laico diz. É oportunidade de você tentar coisas novas, etc. Mas a crise, para nós cristãos, é também uma chance de nós nos convertermos mais, de nós nos purificarmos. Essa é uma ideia interessante para o Bento XVI. A gente normalmente tem a ideia de purificar-se no sentido de ser mais bonzinho, certo? Okay. Ele diz, purificar-se não é isso. Purificar-se é se livrar das coisas do mundo que nos afastam de Deus para poder ficar mais perto de Deus. A purificar-se é estar mais perto, mais dentro de Deus. Então, toda a crise é uma ocasião de purificação, porque a gente percebe que aquelas coisas não são a última palavra. Pedofilia é uma crise? É dolorosa? É. Porém, todos nós aprendemos a nos convertermos mais a Cristo a partir dos escândalos de pedofilia. Ou pelo menos somos convidados a fazer isso. Quer dizer, a crise, no fundo, nos torna diferentes. Para o bem ou para o mal, a gente tira um proveito dela e cresce, ou a gente fica estagnado. Bom, o Concílio Vaticano II também é uma proposta que o Papa Bento XVI, durante o seu papado, falou muito sobre isso. Ele disse, olha, nós temos que trabalhar profundamente, Sim. verdadeiramente, o Concílio Vaticano II para que a Igreja se renove. Bom, professor, muitas pessoas que estão nos assistindo,
você provavelmente viveu esse tempo profundo do Concílio Vaticano II. Mas muita juventude, pessoas um pouco mais novas, talvez não entendam em profundidade o que ele representa. Tá. Poderia fazer rapidamente uma retrospectiva do concílio? Certo. O Concílio Vaticano II, gente, em síntese, significa o seguinte: a Igreja se dá conta, de repente, que ela está longe do povo. A Igreja, a própria proposta, o povo de Deus está longe do povo de Deus. É uma coisa meio contraditória, mas é isso que estava acontecendo. Geralmente porque as fórmulas, os modos de ser da Igreja estavam desatualizados. E aí o concílio tenta ser uma grande possibilidade da Igreja ir novamente ao encontro de Cristo. Desculpe. Da Igreja ir ao encontro do povo. Porém, eu fiz um ato falho, a Igreja só pode ir ao encontro do povo se ela for ao encontro de Cristo. Por isso o concílio era uma grande proposta da Igreja ir mais ao encontro de Cristo. O grande problema que às vezes acontece, que muita gente não entendeu, era essa coisa, só podia se ir ao encontro do povo se a gente ia ao encontro de Cristo. Através de Cristo, por meio de Cristo, a gente chegava até o povo. Mas o que aconteceu? Muita gente quis ir para o povo esquecendo de Cristo. Cristo ficou de lado. E isso criou uma grande bagunça depois do concílio. Os anos 70, um pouco dos anos 80, houve uma grande bagunça disso. A ideia era, agora nós vamos jogar fora tudo que a Igreja fazia, porque tudo está ultrapassado. João Paulo II e Bento XVI representam a grande retomada, assim, seguram a coisa e dizem, olha, a questão é que a Igreja deve ir para o encontro do povo, se livrando das coisas desnecessárias, das coisas supérfluas, daquilo que eu estava chamando de costumes, lembram-se? Os costumes ultrapassados devem ser abandonados para dar mais espaço para a tradição do encontro com Cristo, que é o coração da Igreja, e aí chegar até o povo. Bom, você é sociólogo e eu gostaria de usar um pouco dessa sua formação, já estamos aproveitando dela, mas agora especificamente. A Igreja está nos 5 continentes, mais forte, menos forte, através de missionários, através de congregações religiosas, em ambientes, às vezes, que nem sempre a Igreja pode chegar evangelizando com a sua doutrina e teologia, às vezes precisa cativar as pessoas de outra maneira, talvez pelo testemunho, pela presença. A Igreja é diferente nos diferentes espaços, ela muda, porque se fala muito, a América Latina tem uma característica própria, um povo próprio, a Europa tem outro. É uma Igreja que muda nesses ambientes, ou é o ambiente que vai ajudando a Igreja a ter características diferentes, mantendo a mensagem? A Igreja é sempre diferente, porque a Igreja é cada um de nós. Se você, Simone, tem uma cara diferente de mim, Borba, a Igreja tem uma cara diferente no mundo, que é a cara da Simone e a cara do Borba. A Igreja nunca é igual. Isso é claro, faz parte da graça de Deus. Porém, em todos os lugares, a Igreja é sempre o mesmo rosto de Cristo. Nós temos que entender nesse sentido, gente, que nós somos sempre chamados não a nos adaptarmos ao ambiente, mas a dialogar com o ambiente. Adaptar-se ao ambiente é ser assim, o camaleão. Todo mundo aqui diz que é bom ser um cristão que trabalha pelos pobres, então eu sou um cristão que trabalha pelos pobres. Aqui todo mundo diz que um bom cristão é aquele que não fica preocupado com a sexualidade dos outros, então eu não estou preocupado com a sexualidade dos outros. Não é isso. Um bom cristão é um bom cristão sempre, do mesmo jeito, agrade ou desagrade as pessoas, porém ele sempre está em diálogo com aquelas pessoas, ele sempre está tentando descobrir o que aquelas pessoas dizem para a verdade dele e o que ele pode dizer para a verdade dos outros. Professor, tem um comentário aqui enviado pelo Face
do Pedro Júnior, diz o seguinte: que efeito a renúncia do Papa deve criar no clero e nas congregações e também no povo? Eu acredito que esse efeito que ele está falando é que provocações concretas Sim. e até que perspectivas vai ter de novidade ou de avanço. Certo. Acho que pensando para a instituição eclesiástica, digamos assim, certo? A gente já falou um pouco sobre para nós. É principalmente um convite a uma maior conversão. No caso deles, o problema da conversão passa inclusive por algumas questões estruturais, do tipo, uma igreja que confia mais em Deus e menos nos próprios recursos, porque vocês conhecem muitas vezes, o padre parece que confia menos em Deus do que e muito mais na estratégia pastoral. Se a estratégia pastoral for boa, a igreja cresce. Se a estratégia pastoral for ruim, a igreja não cresce. Não, a igreja cresce se os cristãos amarem a Cristo. Isso é a primeira coisa que ele diz. A segunda coisa, a ter uma certa transparência realmente, porque algumas vezes a igreja fica tão dentro de si própria, tão dentro dos seus status, nós somos os cristãos, nós somos os bons, que deixa de ficar perto do mundo e deixa de dar um testemunho, de deixar, às vezes, até que o mundo veja as coisas boas que ela faz. E é isso que ele está fazendo. Professor, nosso tempo é limitado, Sim. A gente já está chegando ao fim, mas agradecemos enormemente a sua disponibilidade, o seu carinho conosco. Esteve pronto mesmo com muitas propostas, muito trabalho que o senhor tem aí na sua agenda. Obrigado por sua presença, a gente agradece. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aí nos ouvindo. A gente sabe como isso é importante, alguém que ouve a gente e gosta da gente. Muito obrigado. Eu gostaria, numa palavra, numa frase, o que fica no seu coração como católico e como profissional que também trabalha dentro da religião? Olha, esse é um momento, como disse um professor amigo meu, onde a gente percebe como o mistério da história, o mistério de Deus na história é grande e como nós somos bem-aventurados por ter podido viver esse momento tão grande e estarmos tão perto do mistério de Deus na história. Nós agradecemos a sua participação dessa edição especial do programa Eclésia. O Papa nos disse que ele estava se retirando, mas ele estaria muito próximo de nós pela oração. Que a oração do Papa e a nossa oração nos torne mais igreja, nos torne mais cristão e que a gente possa servir com alegria e com despreendimento. Pessoal, o programa Eclésia vai até Roma no dia 10 de março e vamos acompanhar o conclave. E de lá a gente também vai anunciar como é que vão ser os novos rumos da igreja com a escolha do novo Papa. Nós nos vemos. E também um abraço especial para o Padre Guido, que está lá na Itália acompanhando o nosso programa e que nos espera lá. Um abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Até mais! Mesmo me retirando, estarei sempre perto de vocês na oração. E vocês estarão perto de mim, apesar de eu estar escondido do mundo.